O republicano Donald Trump venceu a democrata Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos e será o 47º presidente norte-americano da história. O republicano Donald Trump venceu a democrata Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos e será o 47º presidente norte-americano da história. Na posse marcada para o dia 20 de janeiro do ano que vem, Trump iniciará o seu segundo mandato, já que comandou o país entre 2017 e 2021. No pleito deste ano, Trump venceu em todos os 7 estados pêndulo e teve mais de 71 milhões de votos no total. Em seu discurso, Trump adotou um tom menos agressivo que o da campanha e celebrou o que ele chamou de vitória sem precedentes, prometendo uma era duradoura nos Estados Unidos. Vamos ouvir um trecho do discurso de Donald Trump. Because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Alemão, por que você pôs na tarde a barba, cabelo e bigode? O Alemão está explicando porque ele ganhou no Senado, os republicanos ganharam no Senado, na Câmara e também a presidência. Obrigado pela explicação, que está muito claro para quem nos assiste, né, que barba, cabelo e bigode é isso. Está muito claro. Está na tarja preta, está na letra miúda. Vamos continuar aqui. A vitória na eleição presidencial também é uma vitória jurídica para Donald Trump, que se defende em 2 processos criminais. Litiga um terceiro e aguarda a definição da sentença de um quarto. O republicano já afirmou que vai demitir Jack Smith, procurador do Departamento de Justiça, responsável pela acusação nos 2 processos que tramita na esfera federal. Os processos devem ser abandonados não só pela demissão de Smith, mas pela prática do Departamento de Justiça de não atuar em casos cujo alvo seja o presidente da República. Meus queridos, antes de entrar aqui na fala da Sandra Coitadinha, eu queria saber a impressão de vocês. Muita gente, antes de passar para essa primeira rodada, diz assim, o Donald Trump, ele pode ter um terceiro mandato porque ele não foi reeleito. Ele foi presidente, não foi reeleito, agora ele foi eleito. Poderia ele ser reeleito? A resposta é não, porque a 22ª emenda dos Estados Unidos, ela diz que uma pessoa só pode exercer a presidência dos Estados Unidos por 2 vezes. Ela só pode ser eleita por 2 vezes. Ela não usa nem o termo reeleição, como aqui. Ela pode ser eleita por 2 vezes. Então, um presidente foi eleito uma vez, ele só pode ser eleito mais uma. E também aqueles que ocuparem a presidência da República por mais de 2 anos, não tendo sido ele eleito presidente, estes também só poderão concorrer à presidência uma só vez. Então é isso que estabelece a 22ª emenda da Constituição norte-americana. Uma Constituição com quase 240 anos, 7 artigos e 27 emendas. Ao lado nós temos a brasileira, uma Constituição de 35 com centenas de artigos, billions and billions and billions. Se você for destrinchar artigo, seção, inciso, etc. e tal, vamos falar que tem uns 300 artigos e 200 emendas em 35 anos. E o interessante lá, quando essa emenda foi aprovada, professor, essa emenda, a 22ª, que fala de
que um presidente pode, alguém pode ser eleito presidente 2 vezes, ocupar a presidência 2 vezes, eu achei interessante como ela é bem descrita, porque ela fala o seguinte: a emenda é aprovada no Congresso, Senado e Câmara, e aí ela é posta para os legislativos de todos os estados que estão unidos nesta federação de verdade. E aí só com a aprovação de, acho que 3/4 dos legislativos, é que essa emenda passa a valer como norma constitucional. Professor, suas impressões sobre essa eleição antes de nós passarmos para a Sandra, coitadinha. Inicialmente, é uma grandeza nos Estados Unidos porque eles conseguiram preservar a ideia de federação. A federação não é uma palavra vazia lá. A federação existe de verdade. Lá quem governa são exatamente os estados. Cabe àquele governo central apenas a determinação de algumas regras de coordenação entre os estados. Em especial, quando você olha, por exemplo, a eleição que aconteceu, não foi apenas a eleição presidencial que estava em jogo, estava a eleição de governadores. E detalhe, lá o mandato dos governadores oscila entre 2 e 6 anos. Não é como aqui, todo governador tem que ficar apenas 4 anos. Por quê? Porque eles respeitam as determinações, as exigências das sociedades específicas de cada estado. E cada estado tem a sua Corte Suprema, exatamente para tratar daquilo que diz respeito às determinações daquela sociedade. O que cabe ao governo federal? Cabe a ele preservar essa coordenação, tratar da moeda, tratar da política de defesa e da política externa, que são elementos comuns. Quem andou destruindo isso tudo foram os democratas, em especial a partir do Clinton e do Obama, que latino-americanizaram a política norte-americana. Latino-americanizado como? Ignoraram a federação e passou a querer ter mais poder central para determinar as condutas dos estados. E isso incomodou e irritou muito nos Estados Unidos e fez o resultado. Os Estados Unidos começou a decair. Agora vamos falar dessa eleição. Foi uma lavada? Foi Só uma pergunta. A gente estava discutindo ontem, professor, inclua no seu comentário, por gentileza, que poderia ser que ele tivesse menos votos populares, mas mais votos dos grandes eleitores. Aconteceu que ele teve mais voto tudo em geral. Essa que foi a lavada, porque até o ter mais voto ter mais voto nos grandes eleitores, mas não mais voto popular, é uma ilusão de que a maioria escolheu aquele que foi derrotado. Isso é uma ilusão. Por quê? Porque quando você faz a somatória, aquela diferença que tem, leva em consideração a participação política, problemas que ocorreram. Ou seja, na realidade, mesmo essa maioria que pode acontecer, ela apenas serve de retórica para aquele que foi derrotado, caso tenha sido derrotado no colégio eleitoral, mas tenha vencido na somatória absoluta dos votos. Por que foi barba, cabelo e bigode? Matou a narrativa. Ele ganhou no voto total. Democratas, fiquem calados. O alemão agradeceu você aí por... Aliás, deixa eu só colocar aqui essa segunda parte, depois você volta para Sandra Coutinho, porque ele nos separou bem. Só para dizer isso do barba, cabelo e bigode, eu queria dizer que depois de perder sua maioria em 2020, os republicanos, eles recuperaram o controle do Senado norte-americano pelos próximos 2 anos. Sim. O partido que já ocupava 38 cadeiras, que não estavam em disputa, elegeu até o momento 14 senadores, chegando a 52 assentos. O mínimo necessário para a maioria na casa é 51. Além disso, as pesquisas apontam para uma provável vitória republicana também na Câmara dos Representantes. Essa que é a jogada. Céu de brigadeiro, né, professor? Isso é maravilhoso, porque aponta-se que ele ganhou na Câmara, mas aponta-se que ele vai conseguir os 218 representantes na Câmara, suficiente para não precisar fazer negociação com neutro, com independente, com verde, com quem quer que seja. Então aponta que inclusive vai ter isso. Mas tem outros elementos. Ganhou entre os governadores, deu um pau, tá? 27-23, são 50 estados. O que isso significa? Porque se houver algum problema, não esqueçamos que lá as legislações estaduais têm peso, inclusive a normatividade jurídica para determinados aspectos, determinados processos, podem correr nos estados. Significa o quê? O povo americano vai ter liberdade para exigir, inclusive, que ele possa transitar, se não for crime federal, que ele possa transitar nos estados, ele vai ter a liberdade de ter liberdade. Essa que é a grandeza, por isso foi um pau, não foi apenas uma questão de vencer, ele venceu e goleou.
vem agora a grande questão. Começaram a acusar e começaram a fazer fake news. Não, é que ele quer fazer imigração, vai deportar todo mundo. Ele nunca falou isso. Ele disse que deportará os ilegais depois de identificados, porque os ilegais estão levando criminalidade para os Estados Unidos. Qualquer país do mundo deporta-se ilegais. Ponto final, não é só os Estados Unidos. O Brasil, o governo Dilma, vale lembrar, deportou os cubanos que queriam fugir de uma ditadura aqui, aliás, descumprindo um tratado internacional de direitos humanos, que é o direito ao asilo. Sim. A Dilma deportou essas pessoas para uma ditadura, vale lembrar. E olha, para eu encerrar, qual é a grandeza que tem do Trump? Eu encerro fazendo uma reflexão do que ontem nós tínhamos falado a respeito dos brasileiros estarem lá. Qual é a grande jogada daqueles brasileiros estarem lá, os brasileiros, alguns deputados, apesar de eles poderem estar aqui bloqueando propostas, bloqueando projetos de lei, interessa, eles poderiam estar trabalhando aqui, mas qual é a vantagem? Com a vitória do Trump e com a vitória no Congresso dos republicanos, aqueles brasileiros que estão lá vão ter possibilidade de fazer contato direto para fazer exigências que visem no relacionamento bilateral Brasil e Estados Unidos, que aquilo de abuso que está sendo cometido aqui possa receber penalização internacional, já que a gente não consegue usar a nossa Constituição para punir aqueles que cometem crimes por atuarem inconstitucionalmente por abuso de autoridade, já que a gente não consegue... Nós vamos entrar nesse tema. Não, já que a gente não consegue fazer denúncia no TPI. Ora, pode ser feito algo como, por exemplo, você tem propriedade nos Estados Unidos, você pode ser investigado lá pelos crimes que vocês cometem, porque os Estados Unidos observam se foram cometidos crimes contra os seus cidadãos, contra as suas empresas e se estão afetando os valores da projeção de poder norte-americana. Não quer dizer que eles vão entrar no Brasil, mesmo porque é algo que deve ficar muito claro. Nós não devemos ser aliados incondicionais dos Estados Unidos, nós devemos ser aliados preferenciais. Qual é a diferença de uma coisa a outra? O aliado preferencial é assim, vou dar um jantar, eu coloco à mesa aqueles que eu quero que sentem à mesa comigo. Aliado incondicional, para montar a mesa, eu consulto o cara. Não é isso que nós devemos fazer e não é isso que se está querendo fazer. Está querendo dizer, nós somos aliados preferenciais dos Estados Unidos pelos valores que nós carregamos. Ponto final. Ainda mais agora que os valores ocidentais venceram nos Estados Unidos. Ludmila, como é que foi a sua impressão sobre a vitória de Trump? Porque ontem, né, no dia, né, dos americanos, o último dia deles irem escolher o seu presidente, as pesquisas midiáticas apontavam, como apontaram no caso da Hillary Clinton, né, um empate. Só que no caso da Hillary, teve pesquisa que chegou a apontar para Hillary uma vitória acachapante, mostrando que o ditado popular está certo, né? Quem Hillary por último ri melhor. Mas a Bolsa de Las Vegas, que dava a vitória para Kamala até o final de setembro, fez a famosa boca de jacaré. Kamala aqui, Trump aqui, né? Aí fez a boca de jacaré em outubro, Trump 60% de chance de ser eleito, Kamala 40%, e Bolsa de Apostas de Las Vegas vence mais uma vez. Porque quem põe dinheiro próprio, né, tem mais preocupação com a apuração de pesquisas verdadeiras e não tendenciosas. O que você achou dessa vitória, Ludmila? Bom, essa vitória, até como o professor disse, é uma esperança para nós de direita, conservadores, aqui do Brasil. Esperamos que essa vitória possa refletir em algo muito bom para a gente aqui que está sofrendo muitas privações de liberdade de expressão, entre outras. Eu vim a caráter, eu vim como uma bela republicana, uma trumpista, e escolhi especialmente... É trumpista ou trampete? Como é lulista, petista, bolsonarista, então é trumpista. E aí eu vim como trumpista, não tinha nenhuma roupa bem vermelha, mas eu tinha essa bordô, então tá bem representado aí a minha felicidade pela vitória do Trump nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que as pessoas lá estão muito felizes, e essa eleição ganhando no Senado, ganhando na Câmara, ganhando os governadores, o Trump reflete muito o que o povo daquele país está sofrendo, está entalado, igual a gente está aqui. Eles têm uma inflação que eles nunca viram na vida, eles estão com um gasto extremo e eles ficaram desesperados. Eles viram que
pautas esquerdistas não levam à prosperidade, não levam à evolução. Então agora eu acho que eles enxergaram que tem que acabar um pouco com a lacração e começar a avisar coisas que levem a população e toda a sociedade para o futuro. Exato. E não coisas que atrasem. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.